Bem-vindos ao Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você vai lá no meu Instagram, responde a caixinha de pergunta e ele vira uma resposta curta aqui no Como a Mente Funciona. Então, tem que me seguir, né? @AlbertoDelisula. Como posso fazer um teste de QI? Gostaria de fazer, mas não sei como pedir ao psicólogo. Na verdade, não é todo psicólogo que aplica. Todo psicólogo com registro no Conselho Federal de Psicologia pode aplicar o teste em termos legais, mas não é todo psicólogo que aplica, não. Em geral, os psicólogos conectados com neuropsicologia que vão fazer esse tipo de aplicação. Então, geralmente, quem trabalha com terapia vai trabalhar com questões específicas de terapia. E os terapeutas que aplicam o teste QI geralmente vão ser aqueles terapeutas que estão mais conectados com ou autismo, ou déficit de atenção, temas da neuropsicologia. E um detalhe, não tem nenhuma conexão o psicólogo que vai te fazer psicoterapia com o psicólogo que vai te aplicar um teste QI. Agora, logicamente, se você quiser simplesmente fazer o teste para ver se você pode entrar na Mensa, vai lá, mensa.org.br. Para quem não sabe, Mensa é uma associação de pessoas de alto QI. Ao fazer lá a inscrição na Mensa, você paga mixaria, não é realmente um psicodiagnóstico, igual um psicólogo vai te dar, mas você pelo menos vê se você tem a superdotação para entrar na Mensa. Então pode falar com o seu psicoterapeuta que você está buscando algum neuropsicólogo para fazer um teste QI. Ele mesmo vai saber te indicar. Agora, lembrando sempre, nesses testes de internet serve para nada não, certo? Tem que ser teste feito por neuropsicólogo ou um psicólogo clínico que tem experiência com a aplicação de teste psicológico. A técnica da supermemória realmente funciona, não é apenas papo de coach? Ué, é só você olhar as minhas demonstrações de memorização nos programas de televisão. Para National Geographic, eu memorizei 500 códigos de barra, cada um com 8 algarismos. No Fantástico, eu demonstrei a memorização do baralho, do calendário, enfim, eu tenho feito isso em vários programas de televisão. O interessante é que essas técnicas de memorização das minhas demonstrações, dos campeonatos de memória, também têm aplicação no nosso dia a dia. Agora, é claro, né? As técnicas têm aplicação específica. Uma técnica que eu uso muito é o Palácio da Memória, ela não vai dar para ser usada para tudo, não, mas para contextos específicos. E no treinamento Supermemória eu explico quais são os contextos, quais são as técnicas. Pode ir lá, supermemoria.com.br. E aí, rolou até o alto jabá hoje, hein? Poxa vida. Alberto, o que você achou do livro Que Bobagem, da Natália Pasternak e do Carlos Orsi? Eu tô pensando até em fazer depois um vídeo só fazendo uma resenha desse livro. Se você quiser um vídeo com resenha, mas tem que assistir, né? Deixa aí o comentário. Um ponto interessante é que o livro foi uma grata surpresa pra mim. Porque todo mundo que me acompanha sabe que eu não curto muito essa questão de deboche, essa questão de usar ad hominem, de ficar zoando quando a gente vai falar de ciência. E o título Que Bobagem nos dá a impressão de que, é claro, que eu já sabia que seria um livro bem fundamentado cientificamente, mas a forma dele me parecia que seria uma forma de deboche. Mas não é. É um livro super respeitoso, é um livro super bem fundamentado. Inclusive, quando ele fala de psicanálise, ele aborda algo que muito inteligentinho aqui da internet não aborda, que são os limites epistemológicos da investigação psicológica. Os desafios a gente poder realmente ter uma investigação científica em psicologia. O livro é um livraço. E na boa, essa capa mais clickbait, pra mim é tipo um clickbait que eu faço aqui no Como a Mente Funciona. É do jogo. É do jogo, então estão de parabéns aí os autores. Gostei muito do livro, principalmente os capítulos sobre psicanálise e acupuntura. Agora, se você quiser uma resenha, um vídeo só resenhando os tópicos do livro, deixe aí o comentário. Tem uma memória péssima. É possível melhorar? Tem algum protocolo free para recomendar? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe memória ruim. Existe comportamento de memória ruim. Não existe má leitura, existe comportamento de leitura ruim. Porque quando você transforma a memória num comportamento, a gente resgata o controle. E memorização, gente, tem a ver com hábito, tem a ver com comportamento. Eu, naturalmente, tenho a memória péssima. Se você pensa na minha capacidade inata de memorizar, eu já fui para a faculdade de carro e já voltei de ônibus. Já isso é inclusive uma consequência daquela chamada, né, dupla excepcionalidade. Então o ponto é, você tem que aprender como ter uma boa memória a partir de bons hábitos de memória. No
meu canal do YouTube antigo, Alberto Delisla, tem um monte de vídeo de memorização. No Instagram tem um monte de dica gratuita de memorização. Tem os meus livros, Mentes Brilhantes, Mentes Geniais, tem um monte de dicas sobre memorização. Agora, se eu pudesse dar uma dica rápida aqui pro vídeo, primeiro, preocupe-se mais com as revisões do que com a aquisição de novos conhecimentos. Essa aí eu acho que é a informação mais importante sobre a aprendizagem que não é ensinada na escola. Na escola a gente é incentivado a não revisar. Na escola a gente é incentivado a deixar a matéria para trás. Tanto é que os professores não colocam matéria cumulativa na prova. A ideia que ele está te ensinando é o seguinte: olha, você vai fazer essa prova agora e depois isso não vai cair em lugar nenhum. Pode abandonar. Isso é muito ruim para a aprendizagem. Então, se eu pudesse dar um único conselho em relação à sua memória é um comportamento. E as revisões são mais importantes que as novas aquisições. Antes da próxima pergunta, lembra que tem que curtir o vídeo, né? Não custa nada. E é uma forma de você mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é relevante. Então, dá aquela curtida. Agora é claro, né? Se além de curtir, você inscreveu e ativou, valeu demais. Para você, qual o maior problema da ciência na atualidade? Tem um problema com a ciência, na verdade com a prática científica, e esse problema não tem nada a ver com pseudociência, terraplanismo, virtuosismo moral, não. O problema é, as pessoas têm que entender que a ciência não é capaz de responder questões morais. Não é. A ciência pode me falar se dá para fazer um clone de ser humano. A ciência me responde isso. Mas a ciência não me diz se eu devo fazer isso. E a gente vai, numa sociedade cada vez mais conectada com o cientificismo, a gente começa a ter práticas eticamente questionáveis, mas que para a ciência tá tudo bem. É só ver, por exemplo, quando a gente teve a manipulação genética de bebê na China. E o pior é que essa questão de ética nos países orientais, especialmente bioética, para não fazer aqui orientalismo, né? A questão de bioética, em especial na China, no Japão, por uma questão cultural mesmo, é uma situação bem complicada. E a gente tem que lembrar que a ciência sem a ética, ela pode ser utilizada das piores formas possíveis. A gente viu isso no nazismo. As pessoas fazendo experimentos com seres humanos. Tem um vídeo aqui no canal sobre a unidade 731 que tinha experimentos com seres humanos no Japão. Então, em nome da ciência, em nome de um bem maior, as maiores atrocidades já foram feitas, beleza? Então a gente tem que ter muito cautela com esse cientificismo. Inclusive, eu gosto muito dessa popularização dos canais de divulgação científica no Brasil. Já falei da Natália Pasternak, ela teve um papel importantíssimo durante a pandemia por conseguir conversar com o povo, certo? Usando, às vezes, uma linguagem um pouco mais agressiva, mas é o jeito dela e talvez se não fosse agressivo, não tinha conseguido esclarecer as pautas para tantas pessoas. Então eu acho legal a gente estar tendo esses canais do YouTube mesmo, divulgação científica, movimento envolvendo práticas baseadas em evidência. O ponto é, temos que tomar cuidado que a ciência não responde tudo. Isso não é algo errado, é que é uma limitação da ciência. A gente chama isso de epistemologia, né? O estudar sobre como fazer ciência e os limites da ciência. Hipnose e teologia são antagônicas ou correlatas? Eu não vejo relação nenhuma de hipnose com teologia. Nenhuma. Eu vejo ligação de hipnose com hermetismo. Porque antes da hipnose a gente tinha o magnetismo animal, que veio lá de Mesmer, com uma prática de imposição de mãos. E Mesmer, na verdade, era um maçom de uma ordem egípcia. Então é um conhecimento que vinha do Egito aí, de séculos e séculos, da cura pela imposição de mãos. Inclusive até mesmo os cristãos, em alguma medida, usam a imposição de mãos para curar. E a hipnose, ela vai ser descoberta a partir dessa imposição de mãos, porque um pesquisador oftalmologista chamado Braid começou a questionar, peraí, mas por que a pessoa está melhorando com essa imposição de mãos? Por que a pessoa melhora com esse magnetismo animal? Se esse magnetismo não existe, é o quê? Aí ficou identificado que era sugestão. E aí isso mudou para sempre o nosso entendimento em relação à hipnose. Então, quando a gente conecta a hipnose com religião, geralmente a gente vai conectar com essas práticas de imposição de mãos. E a conexão fica mais forte ainda com o espiritismo. Porque depois que Mesmer caiu no ostracismo, as práticas de imposição de mãos, do mesmerismo, continuaram sendo ensinadas em círculos fechados. E aí teve o Barão de Poteto, que foi um grande divulgador dessas práticas, e ele teve um aluno que ficou muito famoso, Allan Kardec.
E aí Allan Kardec colocou os passes magnéticos como parte da doutrina espírita. E a gente tem muita conexão, né, desses passes magnéticos, do mesmerismo, do magnetismo animal, com a hipnose. Agora, em termos de teologia propriamente dita, eu não vejo conexão, não. Algumas pessoas vão falar que aquilo que Jesus fazia, que os milagres eram hipnose, mas para mim isso aí é um salto longo demais, é um salto interpretativo muito longe. Você acha essencial ter um filho para se ter vivido uma vida plena? Quem comenta sobre isso é o Jordan Peterson. Cara, o Jordan Peterson é um cara que eu adoro, inteligentíssimo. Agora, vira e mexe, ele fala bobagem, né? Então tem que tomar cuidado com as coisas que Jordan Peterson fala. Principalmente em questão que envolvem videogame, gênero. Vira e mexe, ele fala alguma bobagem. Agora, essa questão do filho é interessante, porque, segundo Jordan Peterson, e eu tô falando segundo ele, porque eu não tenho filhos ainda, então não fica difícil de eu opinar, né? Mas ele fala que você só consegue realmente ter a experiência plena de ser homem ao se tornar pai, e a experiência plena de ser mulher ao se tornar mãe, porque surge pela primeira vez na sua vida um ser que depende totalmente de você e que você consegue amar em níveis que você nunca amou nada na sua vida. O Igor do Flow comentou sobre isso também, quando ele estava com Look at him, Rodrigo Góes. Aliás, estou aguardando aí alguém me falar se eu sou ou não sou fake nerd, agora que eu tô aqui no shape feita aí pelas academias de ginástica e alimentação adequada. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Existe uma Magic Pill? Você usou o suco? Eu não tenho como realmente opinar, e eu te falo o seguinte: as pessoas vão viver as vidas que elas querem viver. E nem todo mundo quer ser pai, nem todo mundo quer ser mãe. Essa questão de paternidade, maternidade compulsória é absurda, né? Mas é interessante essa questão de que tornar-se pai, tornar-se mãe, muda a sua visão como sujeito. Espero que você tenha gostado do vídeo. E lembre-se, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador do canal, né? Só clicar no link da descrição, participar da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no nosso grupo fechado do Telegram.